Oi pessoal, dá uma olhada aqui nos aspectos básicos do JavaScript. A forma mais simples que eu tenho de programação do script seria essa: colocar alguma tag de script em meio a um código HTML para ele fazer alguma coisa. No caso, eu estou pedindo aqui para que ele escreva, apareça uma mensagem de alerta mostrando essa mensagem. Aqui, executando o Chrome. Está aqui o resultado, alerta, JavaScript. Este script mostra um alerta. E aqui eu tenho o conteúdo HTML. Então esse exemplo aqui eu mostro o exemplo básico do JavaScript, que é uma das funções dele, que a gente tem algum processamento dentro do browser. Mas eu também posso utilizar o JavaScript para escrever conteúdo na página HTML. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Vamos aqui. Eu vou pegar aqui a primeira página do script, foi aquele que eu criei. E em vez de mostrar um alerta, eu vou utilizar essa seguinte estrutura. Eu vou colocar um parágrafo aqui no segundo script e utilizar esse comando document.getElementById demo.innerHTML igual este script escreve uma mensagem no corpo da página. Atenção aqui, eu defini que o demo vai ser meu segundo script, o texto que deveria aparecer no browser. Mas no comando eu coloco que apareça essa mensagem dentro de um parágrafo que está configurado como demo. Vamos ver o que acontece. Executar, lançar no Chrome. Está aqui. Este script escreve uma mensagem no corpo da página. Se eu voltar aqui para o script, só vou trocar aqui o demo e colocar para fazer um que fique diferente o ID do parágrafo. Salvei a página, F5 para recarregar, ele aparece o texto em meu script. Se eu colocar aqui agora demo3, colocar o ID igual a demo3 ali, colocar aqui a página nada em vazio, recarregar, meu segundo script escreve uma mensagem no corpo da página. Então esse é outro exemplo de uma outra função que eu tenho, controlar a escrita de HTML dentro da página. Acabei usando o script. Vou apagar aqui o texto aqui para ter um arquivo original. Bom, o terceiro script já vai fazer o seguinte teste. Esse elegante ou quando eu utilizo essa propriedade do getElementById no JavaScript, eu procuro a propriedade ID de uma tag HTML que coincida com o que eu escrevi aqui no meio. Mas normalmente ele só encontra a primeira opção e trata essa opção. Então quando eu executo essa página aqui dentro do browser, tem aqui meu primeiro script, meu primeiro JavaScript, meu outro terceiro script. Pode prestar atenção, exibir o código-fonte da página, que aqui ele fez o seguinte. Onde tinha o demo2, na hora que terminou a execução da página, ele colocou a função do script. Duas coisas que nós podemos colocar aqui. Um é onde eu coloco o script. Vou fazer aqui um teste. Colocar aqui o script antes das declarações da tag. Se eu fizer isso, chamar aqui a carregar, meu primeiro script, meu segundo script, meu outro terceiro script, ele não funciona. E ele não funciona porque esse elemento BID vai procurar uma propriedade chamada demo2, ID igual a demo2, que não foi definida ainda porque o documento HTML é renderizado nessa sequência. Então aqui no caso estou procurando um ID demo2 antes dele ter sido identificado pelo browser. Por isso
que não há a mudança. Então vamos. Fazendo aqui, voltando aqui para o lugar que estava antes. A tag HTML. Esse é um dos cuidados. E outra. O getElementById, eu posso ter vários IDs, elementos com a propriedade igual. No caso, colocar demo2, demo2, demo2. Ele sempre vai parar na primeira ocorrência que ele encontrar. Então tem o primeiro parágrafo, meu primeiro script. O segundo parágrafo, meu segundo script. Terceiro parágrafo, meu terceiro script. Se eu executar aqui, carregando, meu primeiro JavaScript, meu segundo script, meu terceiro script. O que aconteceu aqui? Que na hora que ele executou na área de execução do script, ele encontrou o ID demo2, o primeiro, fez aqui a troca de meu primeiro script para meu primeiro JavaScript e ignorou o restante. É o mesmo que a gente espera que aconteça. Então, os cuidados que a gente tem que tomar cuidado com as nomenclaturas, ou seja, o getElement nem sempre ele trata todas as propriedades que ele encontra no documento, às vezes é por uma ordem de sequência. Bom, vamos aqui ao quarto script. O quarto script é um modo um pouco mais tradicional de como a gente faz a programação em JavaScript. Quando eu quero declarar que eu vou utilizar a linguagem de programação do JavaScript, eu utilizo essa tagzinha. Dentro do head, eu escrevo script, language igual JavaScript, coloco a sequência de comandos que eu quero, barra script, e faço aqui o restante da chamada. Essa aqui é a forma, digamos assim, mais tradicional de programação, colocar sempre os scripts todos dentro do head. Vamos ver o que acontece. Lancei um alert do hello. Então essa aqui é a forma mais comum. Então, com base no quarto script, vamos aqui para o quinto script. Eu vou trabalhar eu vou fazer a seguinte demonstração. Eu vou declarar uma variável var nome igual alguma coisa que o usuário digitar. Então eu vou utilizar o comando window.prompt, que vai abrir uma mensagem de alerta para que ele digite algum valor. E eu vou apresentar um outro alert com o que ele digitou. E aqui eu faço uma declaração de variáveis em JavaScript. Pode dar uma olhada que o JavaScript só utiliza a palavra-chave var. Diferente de linguagens como C, Sharp, C++, C, Java, por aí, o JavaScript é um tipo de linguagem que o tipo é definido pelo uso. Então, por exemplo, aqui no caso eu vou digitar um valor de texto e essa variável vai ser atribuída como valor de texto. Se em algum momento substituir isso por num campo numérico, vai ser um número. Vamos ver como isso acontece. Executar, lançar em Chrome. Aparece aqui o alert do nome. Digito o nome. Aparece Hello Paulo. O que eu pedi. Qualquer coisa que eu escrever, ele concatena isso aqui. Então aqui eu tenho duas coisas. Além da declaração da variável, eu tenho também o uso do operador mais, que no caso, como tem string, 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 ele faz a concatenação, em vez de somar diretamente os valores. Usando como base aqui o quinto script, vamos para o sexto script, aqui o sexto exemplo. O que é que eu tenho? Eu vou continuar trabalhando aqui de novo com a declaração de uma variável var nome, que vai receber um valor que o campo que o usuário digitou, no caso uma string. Só que é o seguinte, em vez de escrever o resultado numa tela, eu vou concatenar esse valor para ser escrito aqui no corpo do texto. Então na hora que o script for executado, qual seria a sequência? O browser vai verificar o HTML, o head, o script. Ele vai executar esse script, vai pegar essa concatenação do nome
e vai escrever aqui dentro da área do body, antes de apareça aqui, este é o seu sexto script. E aí vamos lá. Duas coisas que eu fiz. Isso aqui é um comentário em JavaScript, é igualzinho ao de C. Barra barra, C, Java, C++, C Sharp, para linha e barra asterisco, asterisco, barra para um bloco de comandos. Então vou pegar, pegar o nome que o usuário digitou, escrever aqui o nome e vou passar aqui para baixo. Depois que ele colocar aqui no demo, o id demo, esse é o seu script, ele vai fazer o seguinte. Eu vou declarar uma variável MSG que ele vai ler esse conteúdo que está escrito aqui no demo e ele vai fazer com que ele seja substituído por todo esse texto aqui. Hello. Eu vou definir a tag strong para colocar aqui o nome da DN negrito, o nome que foi digitado aqui na barra na telinha de prompt. Fechar o negrito e completar com MSG, que seria esse texto. E uma outra coisa que eu fiz aqui, no title, eu deixei também o nome JavaScript, e aqui no document.title vai ser sexto JavaScript. Vamos ver isso acontecendo. Digite seu nome. Aqui em negrito, o corpo, que é o que está escrito aqui no document writing. Eu coloquei com H1. E depois, em vez de aparecer diretamente este é o seu sexto script, ele concatena essa mensagem, Hello Paulo Ricardo, este é o seu sexto script, que é o que está definido nesse segundo scriptzinho aqui de baixo. Os scripts eu posso colocar em qualquer lugar, dependendo do processamento que eu queira que eu faça. Aqui no caso, eu estou utilizando o getElement, o demo, o getElement by ID, o demo, porque já é depois da declaração. Se eu fizer aqui em cima, onde estou aqui, eu vou descomentar essa linha. Comentar essa parte aqui de baixo. São os exemplos de comentário. Na hora que eu executar isso aqui no browser, pode ver que ele não troca o demo porque é aquela questão. O browser não renderizou aquela parte do texto, então ele não sabe que aquela parte existe, então não faz nada. Mantém desse jeito. Deixa eu aqui comentar essa linha de novo. Tirar esse comentário. Uma coisa que pode facilitar para as pessoas é o uso do debug. Normalmente os browsers, eles têm aqui as opções de ferramentas de desenvolvedores. No caso aqui do Chrome, eu tenho aqui a opção que é do Sources. E esse cara eu posso utilizar ele para fazer o seguinte, para ver como é que a página é alterada. Essa aqui para mim é o script que foi criado. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um breakpoint para o programa parar a execução e mandar carregar a página. Paulo Ricardo. Não teve efeito porque eu coloquei o breakpoint no lugar errado. Deixa eu colocar aqui dentro do script e fazer a carga de novo. Aqui, quando fica com essa linha azul, significa onde o programa está parado. Ele aparece até aqui na função paused ou no JavaScript breakpoint, indica qual é a linha e tem a declaração. Então vamos lá. Se eu clicar nessa opção aqui que é Step Over, que seria o F10, ele vai fazer o programa ser executado linha a linha. Então vamos lá. Escreva aqui o nome para ele. Ok.
ele veio para a linha de baixo, pode perceber que não teve nenhuma alteração aqui ainda. Então ele vai escrever o documento. Aqui de novo F10. Paused. Ele já trocou o hello Ricardo. Vamos aqui de novo no debug. Vou tratar o script. Aqui o que ele fez? Ele renderizou a página HTML. Perceba que ele renderizou, escreveu este sexto script. E perceba que o título da página continua como quinto JavaScript. Renderizou, gravou a mensagem. Aqui ele já trocou o texto. Na hora que eu passei por essa linha, pela linha 20, get.elementById, coloquei aqui. E agora, document.title, percebam que ele vai trocar o texto. Sexto JavaScript. Se eu usar essa opção, F8, ele termina a execução da página e mostra. O debug ele pode ser uma ferramenta bastante útil para você utilizar e verificar como que o código está funcionando e qual a sequência que você vai executar. Só não esqueçam de colocar sempre o breakpoint na parte de scripts e não na parte HTML, ok? Vamos ver aqui o próximo, que seria o sétimo script. Bom, aqui no sétimo script, o que nós vamos trabalhar? Eu vou fazer com que na página de entrada, na hora que a página for carregada, o usuário tenha que digitar 3 valores, um nome e 2 notas, e vou armazenar cada um numa variável aqui. Quando chegar no body, ele vai ter um ID resultado, que é um parágrafo, que é a propriedade ID igual ao resultado. É um lugar onde vai ser escrito um texto. Aqui é o que eu deixei vazio. O que vai aparecer aqui no meio eu vou controlar através desse script aqui. Scriptland igual JavaScript. MSG igual aluno mais nome. A média igual nota 1 vezes 1 mais nota 2 vezes 1. Dividido por 2. Eu estou fazendo no caso aqui a multiplicação por 1 para garantir que o que o usuário digitar aqui na nota seja convertida para um valor numérico e somada com outro valor numérico, para evitar a concatenação de 2 textos, pois o que essa tela vai capturar são 2 valores de tipo texto. E o sinal de mais, quando ele pega texto com texto, ele concatena. Então, nesse caso, se ele digitar 2 e 4, por exemplo, vai virar 24 e não vai somar 6. E seria 24 por 2, seria 12. Aqui no caso, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Seria o resultado esperado. Então é para isso que eu tenho aqui essa multiplicação por 1. É para garantir que seja sempre um valor numérico e não um valor literal. Coloco uma variável resultado, que por enquanto aqui vai ser um valor vazio. E aqui eu faço controle de fluxo. Se a média for maior do que 6, o resultado vai ser igual a aprovado. Caso contrário, resultado igual a reprovado. Pode ver que a estrutura do if é semelhante a de linguagem como C, C#, C++, Java. Realmente, como ele vem a sintaxe dele é derivada de linguagem C, acaba sendo igual. E por final, como eu vou utilizar document.getElementById resultado.innerHTML igual a mensagem que eu coloquei ali é aluno mais o nome digitado, você foi colocar o resultado dele, aprovado ou reprovado. Executando isso num browser, vou colocar aqui. O aluno Astolfo, digitar uma nota 1, 6, nota 2, 8. Você foi aprovado. Aqui é a questão do TF8. Deixa eu botar aqui na página. Formatar para o TF8. O Notepad++ normalmente ele coloca aquele padrão sem o bom, que dá aquela diferença para o browser. Se eu mudar aqui, aluno Rodolfo, você foi reprovado.
Vocês podem perceber que aqui acontece o seguinte: quando eu coloco a primeira mensagem não aparece nada, aparece um campo vazio. Digito o nome. Aqui aparece já um valor preenchido com 0. Que eu troco por um valor qualquer. E no caso da nota 2 é a mesma coisa. Isso acontece por causa desses valores que eu coloco aqui. Se eu não digitar nada, não aparece nada. Se eu colocar aqui um valor induzido, sempre vai aparecer aquele valor. É um jeito de você querer forçar que a pessoa faça alguma coisa. Nesse caso aqui também é a mesma coisa. Se eu colocar ali um texto literal ali que nem o André, apareceu o André. E o resultado. Então, para garantir que eu não coloco nada, eu sempre coloco aqui vazio. E aqui pode colocar um número qualquer. Eu coloco 0 para colocar com base. É uma questão opcional, depende do que você está fazendo. Então aqui a gente terminou acho que os nossos exemplos de hoje. Só trocar aqui para 7º exemplo, que eu não fiz a troca. E aqui nós vemos aqui como na verdade trabalhar o JavaScript no meio do código HTML com esses exemplos. Abraços e até a próxima.